esteja sempre entre nós. E em Provérbio, capítulo 27, versículo 17, nos diz: com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Traduzindo para os dias de hoje, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Isso nos reflete a respeito do aprendizado. Como somos forjados, somos fortalecidos pela união, que é justamente o que esse tema de hoje nos faz refletir. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. E isso nos deixa vendo, se nos compararmos ao ferro, que tipo seremos? Ferro de têmpera doce ou mole? Podemos ter uma têmpera mais rígida? Ou, quem sabe, igual ao aço? Como podemos nos deixar ser trabalhados ou manuseados? Qual seria a intensidade do fogo e a duração em que ficaríamos sendo aquecidos? Como o ferreiro nos trabalha, nos dando golpes até que estejamos como ele deseja, e para qual função seríamos destinados. Após estarmos quase prontos, falta este profissional dar o acabamento nas peças que produziu. Qual o brilho que teremos? Qual a espessura que nos deixaria? Qual sua alegria ao terminarmos? Voltando a nós, seres humanos, como analisaremos esta comparação? Como posso me comparar ao ferro, diria um? O outro: tenho conhecimento e ninguém me controla. Será que a vida nos dá modos diferentes de vê-la e não aguçamos a nossa atenção aos detalhes? Fomos criados como ferro. Deus nos deixa as condições de nos moldarmos ao nosso prazer. A vida, desde quando aprendemos a respeitá-la, sem atropelos, somos levados a não sentir vários golpes, ou golpes mais suaves, onde aceitamos pelo respeito a todos e a tudo. Somos o ferro de têmpera mais mole, macio, nos amando e aprendendo a amar, aceitando o convívio das demais pessoas. Juntas iremos nos afinando e nos polindo, aprendendo a nos deixar que ora um ensina, ora outro. Onde as fraquezas vistas sejam reforçadas nesse simples ato de dar, receber, aceitar e ser aceito como somos, mas retirando nossas arestas. Quando somos mais duros em aceitar a vida como ela é, poderemos ter a impressão de sermos aquele brinquedo, tipo o João Bobo. Quem bate os golpes e volta ao mesmo lugar. Entretanto, demora um pouco até ficar parado. Identificamos o que é certo, mas relutamos em pô-los em prática, mas aceitando ainda as várias formas que podemos ter, pelos caminhos que a vida nos leva e as inúmeras criaturas que nos relacionamos, podem ser humanas ou animais, que com sua atenção e solidariedade vão nos envolvendo com amor. Nossos semblantes se transformam,
vemos e nos sentimos mais belos, com uma paz de espírito que nos rejuvenesce. Entretanto, temos a parte mais dura a ser moldada. Se até agora já nos identificamos com as anteriores, esta não nos cabe. Não nos julgamos tão ríspidos e intolerantes. Entretanto, neste planeta, temos várias pessoas assim, que sentem as intempéries da vida, onde mesmo os melhores ferreiros demoram muito para tenham a finalização de um propósito. Quando Deus nos enviou Jesus para que nos salvasse, Ele já vinha moldando e com um propósito definido. Porém, os povos da época eram brutos. Mesmo sendo maleável, teve os mais duros tratamentos. Só que, ao inverso, gostariam que ele fosse mais firme, duro, rígido e usasse sua força para a guerra. E Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, reforça: ainda que o vosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada dia por si só nos ensina, com suas perspectivas. O ontem já se foi, o hoje é onde nos moldamos e melhoramos. O amanhã, quem sabe, somente a Deus, nos permitindo usufruí-lo. Em Jó, no capítulo 4, versículo 3, nos disse: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. E também em Tessalonicenses, na primeira carta, versículo 3, capítulo também 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Duas reflexões que nos deixam pensativos, cada qual ao seu tempo, mas com a mesma intenção. Nascemos para crescermos espiritualmente, vivemos para contemplarmos como esta vida passageira é bela, cultivando as nossas melhores virtudes e voltando para a nossa casa espiritual, ora com o dever cumprido, ora nos cobrando algo que tínhamos condições de fazer e não o fizemos. Sempre somos os responsáveis pelos nossos atos. Se filtrarmos os fins, visando os meios, e neles deixando o nosso melhor, por estes que nos empenhamos, vibrem e creem por nós, nos alegrando na presença do Mestre. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, ele disse: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Se precisar de mim, nem pense em me procurar. Me procure sem pensar. É uma frase de um autor desconhecido na internet. E essa frase até poderia ser de Jesus, por receber quem necessite. Que a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Que assim seja, graças a Deus.